Enquanto soldados russos morrem em massa nas linhas de frente, Putin se esconde em escritórios secretos pela Rússia. O grande avestruz da política russa mantém a cabeça enterrada na areia, negando totalmente o que vê. Enquanto o Kremlin admite que a guerra na Ucrânia está perdida, Putin continua sendo o único russo que realmente acredita que a Rússia pode vencer. Isso não é realidade. É um delírio criado pelo próprio Putin, que persiste mesmo enquanto a Ucrânia faz algo tão gigantesco que todos os planos da Rússia estão desmoronando. Atualmente, a Ucrânia possui grande vantagem no campo de batalha, graças à tecnologia introduzida desde a invasão de Putin, especialmente drones. Especificamente, os drones de médio alcance da Ucrânia estão causando estragos nas forças russas ao atacar atrás das linhas de frente. Isso prejudica a logística russa, destrói centros de comando e controle e impede ataques russos à Ucrânia pela retaguarda. A Ucrânia aproveitou a oportunidade e está explorando a diferença tecnológica com a Rússia para lançar contra-ataques e causar caos na retaguarda russa, o que evidencia um fato claro. A Ucrânia está na sua melhor posição em quase um ano. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em 3 de abril, informações do Reino Unido indicam que a linha de frente está tão favorável para a Ucrânia como não ficava há muito tempo. Na quarta-feira, recebi um relatório dos meus serviços de inteligência e uma análise da inteligência britânica. Recebi a avaliação do MI6 sobre a linha de frente, destacando que esta é a melhor situação para a Ucrânia nos últimos 10 meses, afirmou Zelensky. Drones de médio alcance são os principais motivos. Muitos no Kremlin e no complexo militar russo tentam alertar Putin, mesmo enquanto o presidente ignora, mantendo os ouvidos fechados. Voltaremos a esses alertas e à ilusão de Putin em breve. Primeiro, o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, corrobora a avaliação de que drones ucranianos dominam o céu atualmente. Em 10 de abril, o ISW postou no X que relatos russos e ucranianos indicam que as forças ucranianas ganharam vantagem com drones sobre as russas no campo de batalha. Essa vantagem é central para a ofensiva russa de primavera estagnada e para os contra-ataques ucranianos, segundo o ISW. A chave para os sucessos recentes da Ucrânia parece ser o aumento dos ataques contra os sistemas de defesa aérea russos, o que, por sua vez, abriu corredores aéreos seguros para viabilizar os outros ataques de drones de médio alcance que mencionamos anteriormente. O Atlantic Council acrescenta que, após anos de combate de retaliação no fronte dos drones, a Ucrânia definitivamente saiu na frente da Rússia. Ataques de curto e longo alcance foram acompanhados por investidas contra as forças Biputin na retaguarda próxima, o que significa que a Ucrânia pode cobrir a distância que fica além dos cerca de 20 quilômetros que seus drones FPV alcançam nas vastas zonas de morte da Ucrânia. E também além dos mais de 300 quilômetros que os drones ucranianos de longo alcance conseguem percorrer para atacar dentro da própria Rússia. Tudo se resume à tecnologia. A da Ucrânia é superior à da Rússia. E essa é uma notícia que Putin simplesmente não consegue aceitar. Isso vai contra a narrativa, arruina a propaganda. Mas os números não mentem, e eles dizem tudo o que precisa ser dito sobre a ofensiva russa neste momento. Desde janeiro, os ataques de médio alcance da Ucrânia quase triplicaram em número. De acordo com relatos, em janeiro, houve 41 ataques. Em fevereiro, a Ucrânia lançou 61 drones de médio alcance e, em março, enviou 115 novas armas letais em direção à Rússia. Esses ataques de médio alcance integram as 11.000 missões de combate diárias, que, segundo o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrski, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia realizam atualmente. Há um domínio intenso dos drones, com março sendo o auge até agora. As forças de drones da Ucrânia destruíram 150 mil alvos verificados, o que é 50% a mais do que atingiram em fevereiro. Os números seguem crescendo. Ataques ucranianos de médio alcance destruíram 143 depósitos e instalações logísticas russas, segundo Syrski. Outros 52 postos de comando russos foram destruídos pelo domínio dos drones ucranianos, assim como 20 instalações de petróleo, gás e infraestrutura energética do país na retaguarda próxima. Esses números deveriam ser inegáveis e, para muitos russos, não são. Mesmo enquanto Putin tenta manter a cabeça enfiada na areia, sinais de alerta estão soando no Kremlin. A hierarquia russa percebe o desastre em curso, mesmo que Putin não queira ver, e tenta alertá-lo. Segundo a Emassias Ukraine, em 10 de abril, Andrei Belyusov, ministro da Defesa da Rússia desde maio de 2024, após substituir Sergei Shoigu por decisão de Putin, tenta informar Putin sobre a situação.
Segundo relatos, Belyusov afirmou que a situação dos drones na Ucrânia é crítica, pois o país alcançou superioridade tecnológica e numérica sobre as forças russas. A perda do Starlink também parece ter diminuído a eficácia dos ataques de drones russos a partir dos territórios ocupados. A Ucrânia criou uma nova geração de equipamentos, diferente de tudo que a Rússia já viu. A Rússia está despreparada para enfrentar os sistemas avançados usados pela Ucrânia, e o Kremlin tem ciência disso. O homem que o próprio Putin nomeou para descobrir esse tipo de problema e criar soluções está gritando sobre isso aos quatro ventos, e Putin simplesmente não está ouvindo. Belyusov diz que, como está, a guerra está perdida para a Rússia, a menos que Putin faça algo além de sacrificar soldados nessa máquina de moer carne que criou. Enquanto Belyusov tenta informar Putin com calma, outros na Rússia estão bem mais irritados. Eles são blogueiros militares. Eles têm muito a dizer sobre a situação atual da campanha da Rússia na Ucrânia. Se Putin não estivesse tão isolado da realidade, perceberia que nos últimos 4 anos, blogueiros militares passaram de bajuladores patrióticos a críticos abertos da invasão russa. Esses blogueiros não estão dizendo que a invasão nunca deveria ter acontecido. Em vez disso, eles dizem a Putin, muitas vezes de forma indireta, que a invasão foi um fracasso por causa da incompetência militar constante. Propagandistas profissionais em toda a Rússia agora se voltam contra Putin. Alexei Shidaev, líder da instalação Ushkunik e responsável por muito do desenvolvimento de drones na Rússia, passou de sempre elogiar Putin para criticar toda a sociedade russa. A Rússia incorporou o feudalismo em sua sociedade, afirma Shidaev. E essa forma retrógrada de pensar tanto tira os direitos dos cidadãos, quanto fecha as portas para o tipo de inovação que permitiria à Rússia acompanhar os avanços tecnológicos da Ucrânia. Entre os críticos está o blogueiro militar Rybar, com cerca de 1 milhão de assinantes no Telegram. Ele e outros afirmam que a ofensiva russa na Ucrânia chegou a um impasse. Eles estão se mobilizando contra a possibilidade de mobilização, alegando que será inútil nas circunstâncias atuais. E até acusam os generais de Putin na linha de frente de esconderem a realidade dele. Tudo para que o presidente russo possa continuar navegando perdido em seu mar de ilusão. Táticas, comandantes e a versão da Rússia criada por Putin são criticadas abertamente por apoiadores do Kremlin, que não fazem isso por maldade contra ele. O autoritarismo dele o mantém no poder. Eles querem que Putin reconheça a situação no campo de batalha e entenda que táticas que já causaram mais de 1.300.000 baixas e ainda causarão mais, não funcionaram antes e não funcionarão agora, especialmente com a grande vantagem dos drones da Ucrânia. As coisas já começaram a mudar para a Rússia, mas a situação piorou ainda mais. Enquanto a Ucrânia usa sua vantagem tecnológica na linha de frente, faz o mesmo na retaguarda. Para a Ucrânia, defesa e ataque são igualmente eficazes. Explicaremos o significado disso em breve. Antes de começarmos, aviso que você está assistindo ao The Military Show. Tem muito mais desse tipo de análise por aqui, então inscreva-se no canal para garantir que você nunca perca um vídeo. A vantagem da Ucrânia com drones na defesa está se tornando tão crucial quanto já é no ataque. Drones interceptadores ucranianos, baratos e eficazes, estão derrubando mais drones de ataque russos de longo alcance do que antes. Novamente, os números não mentem. A Ucrânia interceptou 2.975 drones russos em janeiro. Esse número subiu para 3.679 em fevereiro. Depois, disparou como um foguete. Em março, a Ucrânia derrubou 7.674 drones russos antes que pudessem causar qualquer tipo de dano, segundo o ISW. Não subestime a importância dessa evolução no campo de batalha. A Rússia usa muitos drones contra a Ucrânia para obter o mesmo efeito que a Ucrânia está fazendo agora contra as forças russas. Os Shaheds deveriam destruir a infraestrutura da Ucrânia. Eles destroem alvos militares, aterrorizam civis e destroem redes de energia. Tudo isso enfraquece a defesa da Ucrânia na linha de frente. Mas agora, à medida que a taxa de interceptação da Ucrânia aumenta e a Rússia não encontra resposta para os avanços tecnológicos que a Ucrânia trouxe para o campo de batalha, tudo isso está se perdendo. A Ucrânia está rompendo a retaguarda russa. A Rússia não consegue repetir isso com a Ucrânia. Como Putin tem respondido? Ele simplesmente insiste na falsa narrativa da guerra na Ucrânia, agindo como se a Rússia ainda estivesse agindo a partir de uma posição de poder. Vimos isso acontecer recentemente, no dia 7 de abril, quando foi confrontado com a notícia de que a Ucrânia ultrapassou a Rússia no campo da tecnologia de drones. Putin não fez nada de substancial para resolver o problema. Ele não está mudando as táticas da Rússia. A Rússia perdeu 1.440 soldados apenas nas 24 horas que antecederam o dia 11 de abril.
Então a carne de canhão continua sendo servida de bandeja para os drones da Ucrânia. Não, tudo que Putin conseguiu fazer como resposta a tudo isso foi lançar um aviso fraco aos estados bálticos, que ele acredita estarem ajudando a Ucrânia em sua campanha de drones de longo alcance contra a Rússia. A Rússia fez ameaças vagas caso Estônia, Letônia e Finlândia permitam que a Ucrânia use seu espaço aéreo para atacar a infraestrutura de petróleo russa no Mar Báltico. A Ucrânia tem feito isso. Os dois principais portos bálticos da Rússia fecharam no fim de março e início de abril após ataques repetidos de drones ucranianos. Mas isso é tudo o que Putin pode fazer. Ele lança as mesmas ameaças de sempre, enquanto ignora e não entende o verdadeiro problema que está enfrentando. O que deve preocupar Putin não é a ajuda das nações bálticas à Ucrânia, mas sim suas próprias ilusões propositais. A maior dessas ilusões é achar que a Rússia pode vencer a guerra iniciada por Putin. No dia 9 de abril, Robert Fox, que é editor de defesa do veículo britânico The Standard, expôs a recusa de Putin em aceitar a realidade. Eles estão atacando em profundidade dentro da Rússia, e isso está causando danos reais, diz Fox sobre a Ucrânia, antes de acrescentar. Mas o problema é que, embora os jornais russos já estejam noticiando os danos causados, o próprio Putin está em completa negação sobre isso. É isso aí. Mesmo com alertas da mídia russa, blogueiros militares e seu ministro da defesa, Putin se recusa a ouvir qualquer um. Ele rapidamente se torna o único russo que ainda acredita que ainda é possível vencer esta guerra, mesmo com o Kremlin dizendo que a situação na Ucrânia é crítica. A questão é por quanto tempo Putin seguirá negando, enquanto tudo desmorona ao seu redor. Em março, a taxa mensal de baixas da Rússia aumentou 29%, atingindo o recorde de 35.351, com 96% dessas baixas sendo causadas por drones. No mesmo mês, a Rússia também quebrou seu recorde de maior número de baixas em um único dia em 2026, quando perdeu 1.710 soldados em 17 de março. Sabemos que mortes no campo de batalha não afetam Putin, mesmo com números altos. Ele usa seus soldados como carne de canhão, então eles só fazem o que ele espera. O que pode atrair a atenção de Putin são as ações da Ucrânia nos portos bálticos russos. Um ganho esperado de quase $1 bilhão criado pelo aumento dos preços do petróleo após a operação Epic Fury no Irã foi tirado das mãos do Kremlin devido a esses ataques de drones nos Bálticos. Putin já recebe alertas de inimigos para encerrar uma guerra impossível de vencer. O ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noël Barrot, afirmou a Putin o que o espera quando a União Europeia anunciou novas sanções em março. Essa é a realidade, então Vladimir Putin precisa encarar os fatos. A guerra de agressão que ele iniciou está arriscando esgotar e descreditar seu país, e precisa parar. É um fracasso estratégico, político e econômico que precisa acabar agora. Barrot destaca as falhas da Rússia, não só na Ucrânia, mas globalmente. Na África, Barrot diz que a União Europeia agora investe 200 vezes mais do que a Rússia. Essa é uma esfera de influência que está escapando das mãos de Putin. As perdas de Nicolau Maduro, Ali Khamenei e Bashar al-Assad na Venezuela, Irã e Síria, respectivamente, deram ainda mais golpes na influência global da Rússia. Putin está desmoronando globalmente e na Ucrânia. Putin realmente precisa ouvir alguém. Seus ministros, blogueiros militares russos, ministros estrangeiros, petróleo em chamas, soldados russos mortos, rombo nas finanças da Rússia e os unidos dos drones ucranianos de médio alcance enquanto destroem ainda mais ativos na retaguarda imediata. Uma dessas coisas precisa romper a negação de Putin e fazê-lo ver que qualquer vitória imaginada na guerra da Ucrânia agora é impossível. Você gostaria de pensar assim, não é? Mas Putin ainda vive em sua ilusão, tomando atitudes que parecem mostrar força, mas na verdade revelam desespero para quem observa as falhas da Rússia na Ucrânia. Quando Putin fez seu discurso de Ano Novo na Rússia no final de 2025, ele disse ao povo russo que ele, e por extensão, eles, deveriam acreditar nas forças armadas da Rússia e em sua vitória. Foi na época em que a Rússia alegava capturar territórios que não controlava. Com o avanço de 2026 e a crescente vantagem dos drones ucranianos, Putin ainda tenta sustentar a narrativa em ruínas de uma vitória russa inevitável. Vimos isso no final de março, que, como você deve se lembrar, foi um mês recorde em baixas russas em 2026. Putin reagiu ao alto número de mortes entre seus próprios soldados, causadas por suas táticas antiquadas, dando à Ucrânia 2 meses para deixar o Donbas. O que ocorre se a Ucrânia se recusar? A Rússia vai atacar e vencer de alguma forma.
Como exatamente a Rússia vai fazer isso, sendo que a ofensiva de primavera lançada em março não trouxe ganhos reais e a Ucrânia está destruindo a retaguarda russa com drones de médio alcance, é um mistério para qualquer um. Sobre essa ofensiva, em 25 de março, a United 44 Media resumiu como está a situação para Putin. A Ucrânia eliminou em 3 dias o equivalente a uma semana de recrutas russos, destacando o recorde de 1.710 baixas em um só dia, como mencionado antes. Essa é a realidade da ofensiva de primavera. Um massacre caótico dos peões de Putin na linha de frente e na retaguarda. Mas como eles poderiam esperar algo melhor? Além dessa negação e ilusão, Putin está tomado por uma paranoia doentia, que provavelmente faz com que ele não tenha ideia do que realmente está acontecendo na linha de frente. Esse homem não usa celular nem internet, revelou a Business Insider em 2023, acrescentando que Putin só recebe atualizações do campo de batalha de pessoas próximas. Putin isolou-se em um vácuo de informações, e quem tenta rompê-lo raramente permanece ao seu lado por muito tempo. E, Sr. Belousov, você talvez não devesse ter sido tão direto sobre a situação da tecnologia de drones da Rússia. Você pode cair de uma janela, ou, com sorte, ser falsamente acusado de corrupção pelo próprio incentivador disso no Kremlin. Circulam rumores de que Putin pediu aos oligarcas russos para financiarem diretamente a guerra na Ucrânia, embora o político relate que Putin negou. Ainda assim, isso mostraria que ele tem pelo menos algum tipo de compreensão de como a guerra fracassou terrivelmente. A Rússia não deveria precisar pedir mais dinheiro para uma operação militar que deveria ter acabado em poucos dias, mas já se passaram 4 anos e as coisas só estão piorando para a Rússia. A completa negação de Putin sobre o que está acontecendo na Ucrânia significa que a guerra está perdida. A Rússia não conseguirá superar a vantagem dos drones ucranianos, e Putin ignora muitas opiniões ao seu redor. Mostramos algumas neste vídeo, mas há outras. A estratégia de batalha da Ucrânia preocupa ainda mais o Kremlin do que mencionamos. Descubra detalhes assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever para não perder o que The Military Show preparou para você. E como sempre, muito obrigado por assistir.